Mas aproveitando esse gancho do futebol e do esporte, me parece que até eu vi recentemente um vídeo do menino Endrick, esse fenômeno revelado pelo Palmeiras. Ele tinha 16, 17 anos, e foi um vídeo de um jogo do Palmeiras, ainda no antigo Pacaembu ou no próprio Allianz Parque, o pai dele contando uma história que abriu a geladeira, não tinha nada para comer, e o menino disse para ele: não, papai, eu vou ser jogador de futebol e essa geladeira você vai ver sempre cheia. Eu tenho a impressão que muitas crianças, especialmente crianças pobres, veem no futebol a saída, a válvula de escape para a sobrevivência. Você não acha, Pondé? Não tenho nenhuma dúvida. Conheço casos assim, né? De meninos. Agora também começam a aparecer meninas. Conheço uma menina que também está fazendo aí no futebol para os chamados dente de leites, ou um pouco mais velho que dente de leite, como se falava antes. Mas eu conheço meninos aí que estão lá pelos 14, 15, 16 anos e que, de fato, entre famílias mais pobres, ser jogador de futebol aparece assim como uma opção profissional para pessoas de classes sociais média para baixo, né? O fato é que, como toda a ideia de que isso seria um caminho fácil, o Hendrick deu certo. Existem, pelo menos até agora, né? Está dando certo. Existem muitos jovens que não dão certo. Não jogam muito bem, não conseguem ter a disciplina, porque qualquer esporte exige de você muita disciplina, né? Os próprios pais, muitas vezes, não conseguem dar as condições para esses jovens se desenvolverem nos times que eles entram quando são adolescentes e tal, para começar a jogar futebol. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma opção profissional, né? Só que é uma opção profissional de tempo de validade curto em relação a outras profissões. E o que eu acho que muitas vezes acontece é que, infelizmente, muitas famílias ou muitos desses jovens acham que ser jogador de futebol é a única coisa possível, porque já pensam na grana gigantesca que os que são estrelas ganham e muitas vezes param de estudar. Não estudam, né? Então, às vezes fica uma situação assim como todo mundo que sonha em ser jogador de futebol, a maioria não consegue chegar lá, numa situação como essa, né? Como um craque que, de repente, começa a ganhar milhões e milhões e dá certo como futebol. E se ele tivesse feito escola, tivesse estudado, existiam outras opções além de ser jogador de futebol. É claro que isso não significa que o jogador de futebol não faça escola junto, mas existem casos que eu, inclusive, conheço pessoalmente, de jovens que simplesmente abandonam a escola, param de estudar, investem em ser jogador de futebol e depois desistem porque não tem disciplina, não tem apoio da família suficiente, não consegue ir avançando dentro da formação e dos times, e no final ele nem é um grande jogador de futebol, nem estudou para ter algum outro tipo de profissão. Eu acho isso, para o Brasil, um problema grave.